Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um excelente vídeo de comparação dessas duas preciosas obras essas que eu já fiz aqui o review para vocês no canal, tá? Tanto a do Raymond Brown como essa aqui do N.T. Wright e Michael Bird. Essa do Michael Bird e N.T. Wright eu fiz 3 vídeos, fiz vídeo também de comparação, comparando ela com a excelente também introdução ao Novo Testamento, a manjedoura, a cruz e a coroa. Se você não assistiu esse vídeo de comparação, assista, tá? Essa aqui do Raymond Brown já faz um tempinho, né? Faz uns 3 anos já que eu já fiz o vídeo dela. Fiz o vídeo mostrando ela, fiz o review dela, e dessa feita eu estarei fazendo aqui uma comparação entre ambas. Quem assistiu os vídeos de comparação da obra do N.T. Wright e Michael Bird, juntamente ali com aquela comparação que eu fiz com a obra A Manjedoura, a Cruz e a Coroa, tá? Sabe que são duas preciosidades. E também quem assistiu os 3 vídeos, tá, que eu fiz também dessa introdução, viu lá detalhes preciosos. Então eu vou começar por ela, né? Vou falar pouco dela, porque eu já fiz aí, como eu falei, 3 vídeos de comparação. Então eu já mostrei bastante dela aqui no canal. Fiz lives também indicando ela. Enfim, inclusive tem um vídeo aqui, já tem um ano aproximadamente, que eu indico, né, 7 introduções ao Novo Testamento. Só você colocar aí no YouTube 7 introduções ao Novo Testamento que você precisa ter. Vai aparecer lá o meu vídeo, tá? O vídeo que eu fiz apresentando 7 introduções, essas 7 introduções. E quando eu apresento, né, essa obra ainda não tinha saído, não tinha sido lançada ainda. E essa obra foi lançada pela editora Thomas Nelson, tá? Capa dura. E como eu mostrei lá no vídeo de comparação e também no review, nos 3 reviews que eu fiz dela, essa obra vai se destacar, primeiro, porque ela é totalmente atualizada, e além disso, ela vai ter bastante fotos, muita foto, tá? E as fotos, todas elas estão coloridas. Quem já adquiriu ela sabe da importância dessa obra. As principais pesquisas, tá, ou tudo aquilo que se tem pesquisado até o momento sobre o Novo Testamento, N.T. Wright e Michael Bird traz aqui. N.T. Wright não precisa nem falar, né? Dos maiores eruditos em Novo Testamento. E também o Michael Bird, tá? O N.T. Wright é muito conhecido principalmente pela sua teologia paulina, né? Ele é especialista nessa área. E também a sua nova perspectiva sobre Paulo, né? Que eu discordo de muitos pontos dele, mas inclusive eu fiz uma live aqui já faz um tempo falando, explicando sobre o que é a NPP, a nova perspectiva sobre Paulo. Então você vai ter muitas fotos. Então, para você dar aula, para você ter uma visão panorâmica do Novo Testamento, para você entender o contexto histórico e cultural também do Novo Testamento, aqui, ó, você vai ter figuras, você vai ter mapas, você vai ter, vou mostrar aqui para vocês, ó, imagens, lista, ilustrações, tá? Muita coisa, tá? E essa lista aqui de ilustrações, as imagens, tá? É muita foto. Olha o tanto aqui, ó. Ó, você tem uma página, 2, ó, mostrando, ó, muita coisa, tá? Aí figuras, mapas, tá? Quadros, uma obra completa, né? Esquemas textuais, linhas do tempo, painéis. Aqui você tem uns e-mails, né, que eu mostrei para vocês quando eu fiz o review, né, de alunos perguntando aos professores, né, respostas assim, perguntas, né, até difíceis, e os professores respondendo, né. Isso aqui é maravilhoso. Tem também, ó, temas correlatos avançados,
Ó, diversos, tá? A história dentro da carta de Tiago, a retórica de Gálatas, esboços dos livros do Novo Testamento, ó. Todos os livros, né, do Novo Testamento, você tem aqui também os esboços completos, tá? Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Eu vou mostrar só um pouquinho só, porque eu já fiz, como eu falei, 3 vídeos dessa obra, né? Então, eu não quero chover de novo no molhado. Ó, temas correlatos e avançados. Deixa eu pegar aqui, ó. Você tem os hinos imperiais em Pérgamo. Como eu falei, essa obra é totalmente revisada, totalmente atualizada, né? Totalmente atualizada. Então, tudo que há de novo, ou de pesquisa até o momento sobre o Novo Testamento, ela traz. Ó, vamos pegar a página 824. E o destaque dela são as fotos coloridas, né? E essa obra é barata, viu, gente? Eu paguei na época, não sei como tá agora. Na época eu paguei R$87. Tá? R$87. Baratíssima. 824. Hinos imperiais em Pérgamo, né? Falando do Apocalipse. Tá aqui, ó. Ó, temas correlatos e avançados. Os hinos imperiais de Pérgamo. As cidades da Ásia costumavam celebrar e adorar a família imperial, que o imperador era visto como Deus. Inclusive, Pérgamo tinha um templo dedicado ao imperador. Aquela expressão que aparece lá, eu sei o lugar aonde tu habitas, aonde está o trono de Satanás. Aonde está o trono de Satanás. Na exposição que eu fiz aqui, a série de exposições que eu fiz do livro de Apocalipse, se você não acompanhou essa série, assista a série completa de exposições do livro de Apocalipse. Quando eu faço exposições nas cartas, né, ali das cartas, quando eu chego em Pérgamo, eu falo isso. Eu explico lá em detalhes o que significava o trono de Satanás. Nós temos 3 possibilidades. Primeiro, o culto ao deus da cura, ao deus Esculápio ou Asclépio, que tinha um templo lá suntuoso em Pérgamo, e milhões de pessoas vinham a esse templo para ser curado por esse Deus. Tá? É a primeira coisa. Primeira posição. A segunda é que o trono de Satanás se refere ali ao paganismo, tá? Enfim, a idolatria em Pérgamo. E a terceira, que muitos estudiosos defendem, eu concordo, é que está se referindo ao culto imperador, que em Pérgamo era muito forte. Então, ali por trás do culto ao imperador estava Satanás. E ali Satanás habitava, estava o trono do diabo, onde ele governava. E aonde o diabo colocou o seu trono, Deus colocou a sua igreja. Tá aqui, ó, os hinos imperiais de Pérgamo. As cidades da Ásia costumavam celebrar e adorar a família imperial de várias maneiras, geralmente com festivais que consistiam em canto, festas e folia. Aqueles que não compareciam para cantar, aplaudir, comer e se divertir chamariam a atenção para si mesmos com essa ausência. E por fim, levantariam suspeitas a respeito de sua lealdade e devoção às divindades locais e ao regime imperial. Uma inscrição de Pérgamo diz, aqui é comprovação arqueológica, né? Já que a cada ano é preciso demonstrar piedade e intenções santas e adequadas em relação à casa imperial, o coral de toda a Ásia, reunido em Pérgamo, no aniversário santíssimo do deus Sebastos, Tibério César, imperador, né? Cumpre uma tarefa que contribui imensamente para a glória de Sebastos, ao cantar um hino para a casa imperial, ao oferecer sacrifícios aos deuses sebastanos e organizar festivais e festas. Então sempre tinha ali festivais e festas em Pérgamo que enalteciam, reverenciavam, cultuavam o imperador. Sacrifícios, animais eram mortos, eram oferecidos no culto ao imperador, incensos. Então por isso que a perseguição ali em Pérgamo era terrível. Aí está a descrição de Jesus aos crentes em Pérgamo. Eu sei o lugar aonde tu habitas, aonde está o templo, ou melhor, onde está o trono de Satanás, que é uma referência
ao culto ao imperador, que era muito forte ali em Éfeso. E essa inscrição, né, esse hino aqui, foi descoberto, né, ali nas escavações em Pérgamo. Eram hinos corriqueiros que eram cantados, celebrados a esses festivais, tá, indólatra, e o imperador era cultuado e visto como o Senhor e Deus. Tá? Então veja que introdução preciosa, maravilhosa. Aqui, ó, você tem as moedas, e as moedas que circulavam no Império Romano tinham a figura, a imagem do imperador. Aqui você vê, ó, você vê a tetradracma de prata cunhada em Antioquia durante o reinado de Domiciano, que foi o período que o Apocalipse foi escrito. Olha aqui, ó. Aqui é a figura do Domiciano, imperador. Tá vendo aqui, ó, a foto dele? Com a efígie do imperador na cara e na coroa uma águia, tá? Uma águia sobre relâmpago, asas abertas voltada para a direita e levando o ramo de louro no bico. A águia era símbolo do Império Romano, símbolo de força, velocidade, altivez, opulência. Então você tem aqui, ó, a imagem do imperador de um lado e do outro lado a águia, né? E o Domiciano era adorado, cultuado como Deus, como Senhor. E tem muita coisa aqui, ó. Aqui o busto de Nero, um dos piores imperadores da história, né? Os mais cruéis da história. Então, meu irmão, pensa um negócio maravilhoso. Então, essa introdução, como eu falei lá nos 3 vídeos que eu fiz quando eu adquiri essa obra, os reviews, eu falei tudo isso para vocês, tá? Então, o que há de novo em relação ao Novo Testamento, as principais pesquisas relacionadas aí ao Novo Testamento, essa obra traz em primeira mão, tá? Então, por isso que ela é preciosa e maravilhosa para se conhecer o Novo Testamento. Já essa aqui, ó, do Raymond Brown, como eu falei para vocês, eu já fiz o review para vocês, ela é antiga. Essa introdução, Raymond Brown foi um teólogo católico e ele era celebrado tanto entre os católicos como também entre os protestantes. Ele deu aula em universidades católicas e universidades protestantes. Na sua época, quando ele era vivo, ele era o maior erudito em Novo Testamento, tanto na parte histórica, cultural. Ele escreveu vários artigos, vários comentários. Você tem um comentário dele de João, que é um dos melhores do mundo, em 2 volumes, que a editora Paulus, em parceria com a editora Academia Cristã, trouxe, né, para nós. Excelente comentário, exegético, enfim. Raymond Brown dispensa apresentações e ele morreu com 70 anos em 98. E essa introdução não é barata, viu, gente? Você pode encontrar aí, às vezes, em promoção, mas ela não é barata, tá? Então é uma obra de peso que até hoje é vendida. Veja que ele morreu em 98. Mas veja o peso desse camarada, né? E essa introdução da Paulinas, né? Ela faz parte de uma série maior. Eu mostrei isso quando eu fiz o review, ó. Está aqui, ó. Aqui é uma coleção Bíblia e História, que está os livros. Alguns desses livros eu tenho, tá? Eu tenho. Como esse aqui, ó, Profetismo, Instituição no Cristianismo Primitivo. Eu tenho, fiz o review aqui para vocês. Para compreender o livro de Gênesis, eu fiz aqui para vocês também. Esse aqui, ó, Os Evangelhos Sinóticos, Formação, Redação, Teologia, do Benito Maraconcini. Eu fiz aqui também um review para vocês dessa obra. Tá? Esse aqui, ó, Culto e Comércio Imperiais no Apocalipse de João, que trabalha o contexto histórico e cultural do Apocalipse, do Nelson Crable. Eu fiz também um review. E a série maior, você tem A Morte do Messias, em 2 volumes dele, que é um clássico, né? Eu também tenho, fiz aqui o review para vocês. O Nascimento do Messias também eu tenho, fiz também um review para vocês, onde ele trabalha as narrativas, né? Os comentários de Mateus e Lucas sobre a infância de Jesus, material maravilhoso.
Rei e Messias em Israel no Antigo Oriente Próximo, eu também tenho, do John Day. Paulo na origem do cristianismo, né, do Carlos Arbiol, eu tenho também e fiz aqui o review para vocês. Então essa obra, tá, aqui no início, ó, o Raymond Brown, ele tem os seguintes objetivos, ó. Prover os leitores com informações gerais sobre o Novo Testamento, ou seja, orientar aqueles que leem a segunda parte da Bíblia cristã pela primeira vez e ajudá-los posteriormente na busca de respostas para as questões mais específicas. Segundo, manter o leitor concentrado no texto canônico do Novo Testamento, sem impor demasiada teoria sobre os prováveis estados anteriores à forma final das tradições contidas na segunda parte da Bíblia cristã. Terceiro, dar preferência à análise da mensagem de cada livro do Novo Testamento, a fim de ressaltar o fluxo do pensamento do texto bíblico, assim como os elementos característicos de cada autor da Sagrada Escritura. Quarto, acentuar de modo especial os temas religiosos, espirituais e eclesiásticos suscitados pelo Novo Testamento. Quinto, apresentar as teorias do estudo exegético, que hoje são apoiadas como mais confiáveis pela maioria dos pesquisadores. Tá? Com este livro de Raymond Brown, a editora Paulinas oferece uma obra clássica, indispensável e acessível aos estudiosos do Novo Testamento. Trata-se de um estudo crítico, situado dentro do contexto global, histórico, cultural e religioso, que se concentra no conhecimento das características próprias de cada escrito neotestamentário, mostrando o alcance de sua mensagem e sua repercussão na história do pensamento e do comportamento religioso da humanidade. E essa obra, gente, foi lançada originalmente, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu pegar, cadê? O original, um ano. Aqui é um ano. Acho que não tem um ano aqui. Mas foi lançado aí. Deixa eu ver aqui. Acho que não tem aqui. Ele morreu em 98. Foi nos anos 80, por aí. Final dos anos 80. Essa obra foi lançada. Aí você tem. Essa aqui é a segunda edição, né? De 2012. E a terceira repreensão dessa obra, que vende muito até hoje, foi em 2019. Com certeza terá outras aí repressões, né? Quando acabar. Então aí essa obra foi lançada em meados dos anos 80, né? Então vamos lá. Se você pegar o sumário dela... cadê? Aqui o sumário. Material introdutório, papapá. Tudo isso eu mostrei quando eu fiz o review, então vou focar aqui não. Vai tratar de cada livro do Novo Testamento, evidentemente. Vai tratar aqui em relação aos evangelhos do problema sinótico, o que é isso, a fonte que segundo a maioria dos eruditos, foi a fonte usada por Lucas e Mateus para completar o seu evangelho, além também de Marcos, enfim. Trabalha o contexto religioso, filosófico, tá? E quando ele termina de trabalhar todos os livros, né, você tem os apêndices. E aqui está a preciosidade dessa introdução, que é maravilhosa. Mesmo sendo antiga, ela é maravilhosa e muito relevante, por isso que até hoje é vendida. Ela não tem fotos que nem tem a do Michael Burns e do N.T. Wright, que até porque é nova, atualizada, enfim. Mas ela tem os apêndices. Como, por exemplo, o apêndice 1 vai trabalhar o Jesus histórico. Ele trabalha o Jesus histórico e as opiniões diversas de os vários eruditos sobre quem foi Jesus, enfim. O apêndice 2 ele vai trabalhar os escritos judaicos e cristãos ligados ao Novo Testamento. Principalmente os escritos gnósticos, né? Escritos cristãos gnósticos. O gnosticismo, para aqueles que estudam o Novo Testamento sabem muito bem, foi uma seita, né, herética que quase acabou com a igreja. Inclusive você tem aí os evangelhos, tem o evangelho de Pedro, que é o evangelho gnóstico,
Claro que não foi Pedro que escreveu. O Evangelho de Tomé, muito conhecido, que foi encontrado, onde tem os ditos de Jesus. Também é o Evangelho gnóstico. E fora outros livros, né? Tem também o Evangelho de João, na perspectiva gnóstica também. Enfim, inclusive, João, o seu Evangelho é uma crítica ao gnosticismo. A primeira carta de João também é uma crítica ao gnosticismo. Não o gnosticismo bem encorpado, porque o gnosticismo, como nós conhecemos, bem encorpado, embasado, é a partir do século II. Tá? Ali no Novo Testamento você tem um proto-gnosticismo, um gnosticismo embrionário. E a palavra gnosticismo significa conhecimento, gnosis, conhecimento. Que a salvação vinha pelo conhecimento, mas um conhecimento esotérico, onde você tinha que adorar seres espirituais como os anjos, você tinha que praticar certas coisas, certas regras para ser salvo, enfim. Deixa eu pegar aqui, ó, sobre o livro de Apocalipse. Olha só que interessante. Sobre as 7 igrejas da Ásia, né? Dá só uma pincelada para vocês. As 7 igrejas enfrentam 3 tipos de problemas. As 7 igrejas enfrentam 3 tipos de problemas. Primeiro, a falsa doutrina. Você tem a igreja de Éfeso, Pérgamo e Tiatira. Perseguição, Esmirna e Filadélfia. E desvanecimento, Sardes e Laodiceia. Olha que interessante. Depois aqui você tem, ó, os detalhes no resto das cartas concernente ao status da igreja, admoestações ou encorajamento, é uma promessa. Refletem a situação geográfica ou comercial da respectiva cidade, pois obviamente o profeta conhecia bem a área, o escritor que escreveu conhecia a área, né? À guisa de exemplo, em Apocalipse 2,7, a promessa a Éfeso: ao vencedor irei conceder comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pode remeter ao fato de que o grande templo de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, foi construído sobre a raiz de uma antiga árvore sagrada, e o recinto do templo era o lugar de refúgio. A coroa ou os louros da vida, em Apocalipse 2,10, podem ter sido inspirados pela posição de Esmirna, com seus edifícios esplêndidos, que se erguiam em direção ao cume do Monte Pagos. A referência a Pérgamo como lugar do trono de Satanás pode referir-se ao status da cidade como centro do culto imperial da Ásia Menor, como eu falei para vocês, né? Pois existia lá um templo ao espírito de Roma, ou a deusa Roma, né? Que a cidade de Roma, a capital, era vista como a deusa também, né? Ao espírito de Roma já em 195 a.C. e em gratidão a Augusto. Um templo à divindade de César fora construído lá no ano 29 a.C. Com efeito, havia templos imperiais em todas as cidades endereçadas, exceto em Tiatira. Olha as informações maravilhosas. A advertência a Sardes acerca da vinda de Cristo como ladrão em uma hora inesperada pode refletir a história daquela cidade, que foi tomada 2 vezes de surpresa, e a alusão ao nome novo para os fiéis de Filadélfia pode referir-se às diversas vezes em que o nome da cidade foi mudado, como Neocesareia, Flávia. A imagem da inútil água morna a ser cuspida da boca de Jesus é usada para descrever a igreja de Laodiceia. O contraste com as fontes térmicas da vizinha Hierápolis e a fria água potável de Colossos. Então, você tem um contexto histórico, cultural, para você entender, tá? Porque João usa certas palavras, certas frases, terminologias. Tá? Isso aqui é só uma pincelada, gente, da obra. Tá? Então, por isso que até hoje essa obra é tida como clássica, né? Show de bola. Então, uma introdução complementa a outra. Por isso que é bom você ter várias introduções ao Novo Testamento, porque uma complementa a outra. Aqui você tem um quadro, né? Carta aos anjos da igreja, os capítulos 2 e 3. Tá? Ele vai te fazer comparações
tá? Preciosas, maravilhosas, tá? Enfim, ele vai trabalhar aqui de forma maravilhosa, e o Raymond Brown, ele era muito didático, tá? Dessa introdução ele é muito didático, ele não enrola, ele vai direto ao ponto. Aqui não é, ele era um exegeta primoroso, mas aqui ele não trabalha exegese, é só a introdução. E ele fala, isso aí já é ponto pacífico, né? Que Apocalipse é um livro que deve ser interpretado alegoricamente, simbolicamente, porque a literatura apocalíptica, o gênero apocalíptico, exige isso do intérprete. Se você for interpretar literalmente, você vai ter problema. Você vai pensar que o diabo é um dragão, literalmente. Você vai pensar que Jesus tem cabelo branco, literalmente, olho de fogo, literalmente. Não. O cabelo branco representa o quê? A sua eternidade. Os olhos de fogo falam tanto do juízo como da sua onisciência. Os pés como um latão reluzente está falando da sua santidade. Então é um livro de simbologias, mas por trás das simbologias há a literalidade. Olha que ele vai falar aqui sobre os 144 mil, né? Que muitos aí interpretam de maneira equivocada que é literal. Não é literal. Tá? Os 144 mil eu já expliquei aqui, e expliquei também na exposição que eu fiz do livro de Apocalipse, né? O capítulo 7, o capítulo 14. É um símbolo dos salvos, dos redimidos, tanto do povo de Israel, como também dos salvos de todas as épocas, as eras da igreja, tanto no Antigo Testamento, no Novo Testamento, enfim, os salvos em sua plenitude. Então aponta para a salvação de Israel, para a plenitude de Israel, mas não fica só em Israel. Assista lá a exposição que eu fiz no capítulo 7 de Apocalipse e o capítulo 14, que vocês vão entender melhor. Olha só. O cordeiro e 144 mil numerados, simbolicamente, formam um quadro consolador destinado a assegurar os cristãos de que sobreviverão as investidas do dragão, sobreviverão as investidas do dragão e das duas bestas. A imagem das cítaras faz parte de muitas representações populares, até mesmo extravagantes do céu. A alusão à castidade certamente significa que eles não se inclinaram à idolatria, mas pode ser também uma referência à abstinência sexual. Eu fico com a primeira, né? A idolatria. Depois tem a mensagem dos 3 anjos. Deixa eu pegar o capítulo 7 aqui. Opa, já está hora de encerrar o vídeo. Então tem o capítulo 6. Capítulo 8. Cadê? Uma hipótese interessante é de que as duas descrições oferecem perspectivas diversas da igreja. Esta é a herdeira e continuadora de Israel. No entanto, atinge todo mundo, multidão de toda a nação. Ora, dado que os 144 mil se encontram na terra, esperando ser selados, e a multidão acha-se no céu, de pé, ante o Cordeiro, as descrições podem representar a igreja que é tanto celestial quanto terrena. Triunfante, a igreja triunfante, que é a igreja que está nos céus, e a igreja militante que está na terra, formando um único povo, né? A paz alcançada na presença de Deus é maravilhosamente descrita em Apocalipse 7, 16 e 17, versículos 16 e 17. Nem fome, nem sede, nem sol ou calor ardente, pois o Cordeiro Pastor os conduz às fontes de água da vida. Olha que interessante. Tá? Então, eu não entendo os 144 mil literalmente. Mas isso eu explico lá na exposição que eu fiz do livro de Apocalipse. Tá? Para mim é um equívoco muito grande aqueles que interpretam literalmente, né? Tem problemas seríssimos. Mas enfim, se vocês gostaram dessa rápida, né, comparação entre essas duas obras, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acionem o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz a todos mais uma vez. Deus em Cristo vos abençoe. Até as próximas indicações.